Ok, tá gravando, né? E aí é o seguinte, tinha sido uma pergunta de uma colega de vocês, em relação à paginação de piso, como é que eu poderia fazer isso no AutoCAD. E aí tem algumas situações, tá? Vamos lá. A gente tem um recurso chamado rachura, né? A gente chegou a ver ele superficialmente, tá? Mas ele fica aqui, tá vendo? Na aba desenho. Você tem uma ferramenta chamada rachura, ou então o atalho H, né? O atalho H, se você digitar H, Enter, ele chama rachura, tá? Aí, turma, a primeira coisa que ele vai pedir é para você colocar o ponto interno de uma área fechada. Se eu quiser esse primeiro quarto aqui, por exemplo, eu, eu preciso fechar o quarto, né? Vou fazer uma linha aqui, tá? Como se fosse uma representação de uma soleira, né? Para poder ele deixar o quarto fechado, tá? Vou botar aqui um espelho, tá? Essa porta aqui é outra, né? Então, vou fazer o seguinte, vou pegar uma cópia dessa porta aqui, ó. Vou colocar ela aqui, mover ela para o cantinho certo dela, tá vendo? Tá abrindo para o lado errado, né? Aqui eu vou usar o espelho, o eixo dela, e vou dizer que eu quero apagar o primeiro. Pronto. Então, aí eu vou usar a rachura, certo? Aí observa. Então, a primeira coisa é a gente dizer onde é que vai ser o ponto interno, né? Então, o ideal, Tom, é que você tenha sempre ambientes fechados, né? E aí, chamo muita atenção porque, às vezes, você está com um desenho e você clica com a rachura em uma área, assim, muito irregular ou muito grande e, às vezes, trava e você perde seu desenho, tá? A rachura ele, né, deixa o projeto muito pesado, assim, se você não trabalhar certinho. Então, vou clicar aqui em Pick Points, ó, e vou dizer que minha rachura vai ser aqui dentro, tá vendo? Beleza. Ele está com esse formato aqui, porque eu preciso escolher o padrão, né? Esse pattern aqui. Vai ser o padrão, tá? E aí, se você observar, turma, ele tem alguns padrões aqui, né, que servem para representar materiais, tá? E esses são padrões que já estão, por exemplo, carregados no seu AutoCAD, ó, tá vendo? Representar pedra, esse negócio que ele chama de hexagonal, né? Ele tem aqui um outro material. Então, são padrões aqui que têm a finalidade, assim, de dar uma textura aí de material, tá? Bom, nessa situação, para representação de piso, a gente vai pegar vou pegar aqui o desenho, né? A gente vai pegar tá vendo? Essa opção aqui, e a gente vai dizer o seguinte: ao invés de usar um padrão, né, esses padrões de desenho, a gente vai utilizar uma rachura que é definida pelo usuário, né? Ele chama aqui, ó, User Defined, tá bom? E aí, turma, agora a gente define como a gente quer nosso padrão, tá vendo? E aí, esse user defined, né? A gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver aqui as opções que a gente tem, ó. A gente vai definir, peraí, user defined, a gente vai definir aqui. O ideal é ter criado um layer primeiro, né? Mas a gente muda. Vou botar aqui o double, tá? E a gente vai definir aqui também, né, o afastamento dele aqui, tá vendo? Como a gente está em centímetros, né? Vou botar aqui 60, por exemplo. Ó, tá vendo? Aí ficou aí, certo?
Então, se quiser representar piso, você utiliza esse user defined. Aí aqui você vai, né, escolher o double, que é para ele ficar nos dois sentidos, certo? E aqui você vai escolher o afastamento entre as linhas, tá? Bom, aí você vai perceber que ele está recortado em todos os lados aí, né? Está recortado de todos os lados. Para você poder escolher onde é que é o início da distribuição da cerâmica, você utiliza esse recurso aqui, ó, chamado definir a origem, ou seja, a partir de onde ele vai começar a distribuir. Então, se eu clicar aqui, ó, set origem, e eu clicar nesse cantinho aqui, por exemplo, ó, aí você vê que ele está distribuindo a partir desse ponto, né? Se eu pegar aqui, ó, set origem, e botar aqui, nesse cantinho aqui, por exemplo, ó, aí você está vendo aqui que ele, né, essas pedras estão inteiras, ele está fazendo um recorte lá, tá? Aí se dá um close hatch e ele está aqui, tá bem, turma? Bom, entretanto, esse recurso que você tem aqui, ele permite que você represente graficamente, mas ainda não é um recurso ideal para você quantificar, né? Porque se você quiser saber quantas pedras inteiras você vai ter e quantas pedras recortadas, aí você, né, vai ter que utilizar outro recurso, tá? Então, turma, o que é que a gente vai fazer? É, a gente pode utilizar o mesmo recurso que a gente utilizou na aula passada. A gente vai criar um bloco, né, que eu vou chamar de pedra cerâmica, digamos assim, 60 por 60. A gente vai distribuir com array, certo? E aí, onde ele tiver recorte, eu vou editar para ele ficar de outra forma. Aí, com o recurso de, de seleção ou de, né, saber quantas pedras tem, a gente consegue perceber, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse exemplo aqui nesse quarto, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu criar um layer, eu vou criar um novo layer aqui, e eu vou chamar ele aqui de 004 piso cerâmico. Vou botar 60 por 60, tá? É só para poder representar esse exemplo. Eu vou botar ele com a corzinha aqui, assim dessa cor, para ficar melhor. Beleza? Aí vamos lá. Vou fazer um polyline aqui, ó. Polyline 60, 60, 60 e 60. Tá vendo? Polyline. Vou botar aqui ele na piso cerâmico. Eu vou transformar ele em um bloco simplesmente para eu poder dar um nome para ele, né? Lembra do comando de criar bloco que a gente viu na aula passada? Ó, posso vir aqui, ó, tá vendo? Bloco criar, né? Ou então o comando bmake, né? Tem um comando chamado bmake. Ó, aqui.